Amém. Ele está lendo aqui no Gênesis, capítulo 6 do Gênesis. Capítulo 6 do Gênesis, que ele está compartilhando com os irmãos essa palavra. O versículo, vou ler o capítulo inteiro. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E se casaram com os filhos dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimento na arca e calefatarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a parte da arca porás ao seu lado. Far-lhe-á andares primeiro, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti,
e descerá para mantimento teu e deles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Aqui, irmãos, conta, né, essa história de um povo, né, que estava corrompido, né, pelo pecado, né, vivendo os desejos do seu coração. Né. Então Deus decide, né, acabar, né, com a terra. E porque ele se entristeceu muito, né, com aquela situação, e entristeceu muito o coração do Senhor, né. Fala a Bíblia que ele se arrepende, mas na verdade ele se entristeceu, né, no coração dele, porque havia muita maldade, né, coração se corrompendo, entregando aos seus próprios prazeres, né, e ninguém queria ouvir a voz do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que no meio de todo aquele pecado, as pessoas vendo daquela forma, Deus ele olha para aquela geração e vê um homem, né, que agrada a ele, né, Noé. Ele não se prostrava diante, né, do pecado, ele andava com Deus. Isso me chamou muita atenção, porque nos dias de hoje não é diferente, né, irmãos? É tantas coisas que estão acontecendo e as pessoas vivendo, né, sem querer, né, ouvir a palavra do Senhor e se deixando levar, né, pelos desejos do coração. Hoje não é diferente, né, irmãos? E vemos aqui, né, que Deus ele levanta, né? Deus ele chama, né, Noé para fazer uma arca, né. Aqui eu vejo assim que aquele plano de salvação, né, Deus usa aquele homem, né, Deus olha para a terra e vê um homem que anda com ele, que agrada, que tem comunhão. A Bíblia fala que Noé ele tinha comunhão com Deus. E hoje eu vejo, irmãos, Deus olha para nós, Deus olha para cada um de nós, né? E olha para a nossa vida. E Deus, eu creio que Deus está se agradando. Deus ele está chamando pessoas para fazer a vontade dele. Aqui vejo Deus, aqui uma obra de salvação, né? Deus usou aquele homem ali e está trazendo os dias de hoje, né? Ele quer usar cada vida que aqui está, cada vida assim que tem andado com ele, que tem assim colocado sua vida para servir o Senhor. O Senhor, ele, da mesma forma ali que Deus, ele olhou para aquele homem, aquela geração corrompida, ele hoje ele está olhando para as nossas vidas, para cada um de nós. E Deus, ele tem algo para realizar na vida de cada um de nós. Não é em vão, né? Cada vida que tem, cada situação, tudo que tem ocorrido em nossa volta, o Senhor ele quer usar as nossas vidas, irmãos. O Senhor ele tem um plano de salvação através da nossa vida. Ele quer realizar uma grande obra através de cada vida que aqui está. E eu vejo que para ele, Deus ele fala para ele, né, para que ele viesse fazer aquela arca, né? E a gente vê que teve dificuldade, não foi fácil. Muitos não creram, né? Na verdade, eles não creram, né, que em tudo aquilo, né, que ele estava construindo para o Senhor. E hoje não é diferente, né, irmãos? Quando a gente vai levar muitas das vezes a palavra, muitos não creem, né, naquilo que o Senhor tem para realizar, mas o Senhor, ele quer usar-nos. O Senhor, ele quer usar. Aqui ele fala que
Muitos zombavam dele, né? Muitos humilhavam ele. Mas Deus, quando Ele chama, irmãos, quando Ele quer usar, Ele mesmo é o Deus que Ele se encarrega. Aqui Deus, Ele dá a direção, né? O Senhor, Ele dá a direção para ele. Quando Ele, aqui no versículo: e farás no arco uma janela de um povo da parte de cima, e aqui no capítulo, no versículo 16, aqui Deus, aqui Ele ia instruindo, né, irmãos? Como Ele devia fazer. Tudo, Deus, Ele não falou, vai e faça. Não, o Senhor, quando Ele fala para fazer, Ele vai nos instruindo, né? Através da palavra, o Senhor vai falando. O Senhor, Ele não abandona. O Senhor sempre está junto ali, né? Falando, nos auxiliando. E no versículo 18, que fala assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Aqui Deus estabelece uma aliança. Deus, Ele tem compromisso, né, com aqueles que têm compromisso com Ele. Também aqui eu posso, e Deus continua, né? E Deus continua, irmãos, procurando homens e mulheres dispostos a fazerem a tua obra, a tua vontade. Ele, aqui no versículo 22, e assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Eu vejo assim que quando Deus chama ele creu primeiramente, né? Ele não esperou o Senhor falar muitas vezes. Ele creu, e também aqui ele fala que ele obedeceu, né? Conforme tudo que ele mandou. Então veja a obediência, né? E para encerrar aqui, no capítulo 7, Deus disse: depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Que eu digo é que o Senhor, Ele manda, né? Ele, para que entre, né? E tu e toda a tua casa na arca, né? Aqui vemos esses versículos que Deus fala, né? Para que ele entre, e a porta da graça, ela está aberta, meus irmãos. Eu creio que o Senhor, Ele tem uma grande obra através da sua vida para fazer neste lugar. E o Senhor, Ele está em cada um de nós, irmãos. Aqui essa porta está aberta, é a porta da graça que ainda está aberta. E que nós possamos nos levantar para fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor, Ele é com cada um de nós. Deus, Ele quer usar cada vida desse tempo e realizar a obra dele, uma obra de salvação. Não pense que tudo que cada um está passando é por acaso. Deus, Ele tem um propósito em cada situação que a gente tem vivido. E Deus aqui, Ele procura homens e mulheres que andam com Ele, que tenham comunhão com Ele. Porque a porta da graça, esta porta da graça, que diz, a porta que em João 10:9, diz que Jesus é a porta. E Ele chama nesse dia pessoas para entrar por essa porta da graça, para que nós venhamos fazer a obra do Senhor,
para que nenhum venha se perder, porque os tempos estão difíceis, irmãos. Mas o Senhor em breve voltará. E Ele quer contar com cada um de nós para fazer a tua vontade. E grandes coisas o Senhor quer realizar através de cada vida neste lugar. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, em nome de Jesus.